Você já se sentiu no limite, como se não houvesse mais saída para você? Já viveu dias em que parecia não haver mais razão para continuar acreditando? É justamente nesses momentos que nós descobrimos se a nossa esperança está firmada nas circunstâncias ou em Deus. Porque existe uma esperança que o vento não derruba, uma esperança que o tempo não consome e que nenhuma situação consegue apagar. A esperança que está em Cristo Jesus. É dessa esperança que eu estou falando. O texto que eu quero ler com você hoje está em Romanos capítulo 15, versículo 13. Diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Paulo nos lembra que Deus não apenas nos dá esperança, mas ele é chamado de o Deus da esperança. Isso significa que essa esperança não depende de nós, mas da presença do Senhor na nossa vida. Alguns exemplos bíblicos de esperança. Em Romanos 4,18, Paulo fala sobre Abraão. Ele escreveu assim: contra toda a esperança, Abraão creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Ou seja, mesmo quando a idade estava avançada, mesmo com o ventre estéril de Sara, ou seja, as circunstâncias diziam o contrário, mas Abraão escolheu crer na promessa. Outro exemplo na Bíblia é a vida de Jó. Mesmo depois de perder tudo, ele declarou no capítulo 19 do seu livro, no verso 25, o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Imagina isso. Jó estava cercado pela dor e pela perda, mas a sua esperança estava firmada no caráter eterno de Deus. Em Salmos 42, no verso 11, o salmista escreveu o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aqui nós vemos que a esperança precisa ser renovada dentro de nós, até mesmo quando a nossa alma vacila. Mas eu quero trazer também aqui para a nossa reflexão sobre esperança a história de uma mulher chamada Agar. Agar era serva de Sara, a esposa de Abraão. Em um determinado momento, por causa da demora da promessa de Deus, Sara deu Agar a Abraão para que ele tivesse um filho por meio dela. E Abraão tomou Agar, teve relações com ela, e Agar engravidou e deu à luz a Ismael. Só que com o tempo vieram os conflitos. Sara exigiu que Agar fosse embora com o menino. E assim, a mãe e o filho foram parar no deserto, sozinhos, sem provisão, sem esperança. A Bíblia diz em Gênesis 21, nos versos 16 e 17, que Agar colocou o menino debaixo de um arbusto. Ela se afastou e começou a chorar, porque ela não queria vê-lo morrer. Só que Deus ouviu o choro do menino. E Deus enviou um anjo que abriu os olhos de Agar para que ela visse ali próximo a ela um poço de água. Ali, naquele momento, a sua esperança foi renovada. E a vida deles, a vida de Agar e de Ismael,
foi preservada. Essa história aqui nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda tem recursos que nós não conseguimos enxergar. Agar só viu o poço quando Deus abriu os seus olhos. Da mesma forma, a esperança nos faz ver que há sempre uma saída em Deus. Amém? Mas o que é essa esperança inabalável? Primeiro, ela não é otimismo humano. Eu não estou falando de otimismo, porque o otimismo olha para as circunstâncias, mas a esperança bíblica olha para as promessas de Deus. Esperança também não é esperar sem fundamento. Esperar em Deus é confiar no caráter daquele que não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Esperança não se trata apenas de algo para essa vida. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, nos lembra que nós temos uma viva esperança pela ressurreição de Cristo. Talvez hoje, em meio a tantas coisas que estão acontecendo, você se sinta como Agar, abandonado, abandonada, esquecido, sem recursos e sem esperança. Talvez, como ela, você esteja aí chorando porque você não consegue ver saída. Mas hoje, o Espírito Santo diz a você: eu sou o Deus da esperança. Eu ouço o choro, eu vejo a dor e eu tenho um poço de água reservado para você. Faça um exercício de fé nesse momento. Escreva num papel ou escreva aqui nos comentários algo pelo qual você ainda está esperando em Deus. Escreva aqui algo pelo qual você ainda espera e declare o seguinte: eu não vou desistir. Escreva isso. Eu não vou desistir. E você pode colocar também assim, olha, minha esperança está em Cristo. Escreva pelo menos uma frase dessa que eu disse. Eu não vou desistir. Ou, minha esperança está em Cristo. Escreva isso aqui pela fé. Amém? Quando você dá o like nesse vídeo, o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Por isso que em todos os vídeos eu peço isso aqui. Isso nos ajuda muito a fortalecer o canal. Um simples like aí, o YouTube recomenda para pelo menos 10 pessoas essa mensagem. Então, não deixe de dar o seu like. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, porque nós postamos vídeos todos os dias. Quando você se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, o seu nome fica registrado aqui, nessa grande corrente, nessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias. E ative as notificações, não deixe de fazer isso. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te fez lembrar de alguém ou de alguma situação específica, coloque ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não queria falar da minha vida pessoal aqui. Eu te entendo. Isso é justificável. Mas escreva somente a área da sua vida que precisa de um milagre, de uma restauração, uma área onde você precisa receber esperança. Por exemplo, coloque assim, olha, família, finanças, vida sentimental, vida espiritual, ministério. Coloque alguma área da sua vida aqui para que seja alvo da nossa oração. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque hoje, através dessa palavra tão poderosa, nós somos lembrados de que Tu és o Deus da esperança. Obrigado porque, mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir, a nossa esperança em Ti
permanece firme. Ó Deus, eu quero orar por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos aqui estão cansados, desanimados, até mesmo pensando em desistir. Mas que o Senhor, através da Tua palavra, através do Espírito Santo, renove agora a esperança nesses corações. Assim como Abraão creu contra a esperança, dá-nos, ó Pai, fé suficiente para crer contra as circunstâncias. Assim como Jó declarou que o Redentor vive, que o Senhor nos ajude a proclamar que o Senhor continua no controle de nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos o motivo de tantas lutas, de tantas batalhas. E assim como o Senhor ouviu o choro de Ismael lá no deserto e abriu os olhos de Agar para que ela enxergasse aquele poço, abre também os nossos olhos espirituais, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar pela fé o escape, a provisão e o cuidado do Senhor em meio às nossas dificuldades. Tira, Senhor, do nosso coração todo o desespero, toda a ansiedade, toda a tristeza profunda. Enche a vida dessa pessoa que está aqui me ouvindo, dessa pessoa que está orando junto comigo. Enche a vida dela com paz, alegria e confiança. Que essa esperança inabalável, como Paulo disse, não esteja baseada em resultados, em recursos, em circunstâncias humanas, mas que ela esteja firmada na certeza de que Tu és um Deus fiel, um Deus que cumpre cada promessa. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Não perca a esperança. Deus é um Deus de recursos ilimitados. Talvez os seus recursos tenham se esgotado. Talvez você não vê mais saída, você não veja mais como agir. Apenas entregue nas mãos de Deus esse problema e tenha esperança. Deus é um Deus que age de uma maneira sobrenatural, irmãos. Eu sempre gosto de falar isso. Quando se esgotam os recursos naturais, Deus entra com o sobrenatural. Ele age de uma maneira que nós não conseguimos entender. O poço estava próximo de Agar, mas ela não conseguia enxergar. Mas Deus abriu os olhos dela. E hoje eu peço que Ele também abra os seus olhos. Talvez a solução que você procura, o recurso que você tanto busca, esteja próximo a você, esteja ligado a alguém próximo a você. Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai te dar a solução, Deus vai te dar os recursos, porque a sua vida é preciosa para o Senhor. Receba essa palavra no seu coração. A sua vida é preciosa para Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E se essa palavra falou com você, não guarde ela só aí no seu celular, não guarde só no seu coração. A palavra de Deus merece e precisa ser compartilhada. Me ajude a espalhar esperança aqui na internet, aí pelo seu WhatsApp. Se você estiver assistindo pelo YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo, escrito assim, olha, compartilhar. Clica nesse botão e aí vai abrir várias opções para você. Selecione a opção WhatsApp. E aí você cola o link dessa mensagem lá no grupo da família, no grupo da igreja, do trabalho, da academia, da universidade, dos grupos que você participa. Compartilhe esperança. As pessoas estão desesperadas, ou seja, as pessoas estão precisando receber esperança. O desespero é a falta da esperança. Então, quando você compartilha essa palavra, você está espalhando esperança. Amém?
Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhuma organização. Nós nos mantemos através dos nossos próprios recursos e através da ajuda das pessoas que apoiam o nosso ministério. Se você quiser nos ajudar, aqui na descrição do vídeo tem várias maneiras de você nos apoiar. E eu quero agradecer especialmente a todos que têm contribuído para manter esse projeto de pé. A nossa chave Pix é o nosso CNPJ, que é o jeito mais fácil de você nos ajudar. E está aqui na descrição do vídeo. Mas tem várias maneiras aqui também. Adquira os nossos livros, se inscreva nos nossos outros canais e compartilhe essa mensagem. Isso aí não custa nada para você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece as suas lutas, as suas dores, as suas tempestades. Eu peço que o Senhor traga paz ao coração desse irmão e dessa irmã. Que todo medo, toda ansiedade e toda insegurança sejam lançados fora. Que ela sinta o teu abraço, a tua presença e o teu cuidado. Se ela estiver se sentindo fraca, que o Senhor a fortaleça. Se ela estiver sem esperança, que o Senhor renove a fé dela. Se ela está confusa, que o Senhor dê direção. E se por acaso ela estiver afundando em alguma área da sua vida, que o Senhor estenda as suas mãos e faça com que ela ande sobre as águas. Nós cremos no teu poder e descansamos na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai sair desse vídeo diferente de quando você entrou. Deus vai te mostrar algo que pode mudar a sua vida hoje. Então eu vou te dar um aviso aqui muito rápido. Deixe o seu joinha aqui no vídeo, porque assim você faz essa palavra chegar em milhares de pessoas. Logo abaixo aqui do vídeo tem um botão que está escrito assim, ó, inscreva-se. Clica nesse botão, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim o seu nome ficará escrito aqui nessa corrente de oração. E todas as vezes que uma palavra for postada aqui no canal, você vai receber um aviso do YouTube direto aí no seu celular. Amém? No Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 27, está escrito o seguinte: Logo depois, Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado do lago, enquanto ele despedia a multidão. Depois de mandá-la embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, sendo agitado pelas ondas, pois o vento soprava contra ele. De madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até os discípulos andando em cima da água. Quando eles o viram andando em cima da água, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." E aí, irmãos, depois de ouvir isso, Pedro toma uma atitude ousada. Pedro não pediu que Jesus acalmasse a tempestade, ele não pediu que o Senhor removesse o perigo ou que Jesus o protegesse
dentro do barco. Pedro pediu para ir até Jesus. E pela fé, ele começou a andar sobre as águas. Jesus respondeu com uma única palavra: venha. Aquele foi o momento da decisão. Pedro poderia ficar ali no barco, onde era seguro, ou poderia confiar na voz de Jesus e dar um passo de fé. E ele então decide sair do barco. E no primeiro momento, ele até caminhou sobre as águas. Foi algo sobrenatural, algo que é impossível para a nossa lógica humana. Mas enquanto ele olhava para Jesus, tudo era possível. Amém? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Com os olhos fixos em Jesus, o apóstolo Pedro desafiou a lógica e vivenciou um milagre. Só que, em um determinado momento, Pedro desviou seu olhar. Ele acabou percebendo a força do vento, sentindo o peso da tempestade, e naquele instante o medo tomou conta do seu coração. E foi ali que Pedro começou a afundar. Quantas vezes acontece o mesmo com a gente, não é verdade? Começamos algo assim com muita fé, acreditando que aquilo vai dar certo. Mas aí no meio do caminho, nós deixamos a insegurança tomar conta do nosso coração. Talvez você tenha começado algo novo, um novo trabalho, um novo relacionamento, ou quem sabe uma nova fase no seu relacionamento. E de repente surgem dúvidas, surgem medos e você começa a afundar. Talvez você tenha decidido confiar mais em Deus, se lançar nos braços de Deus, mas bastou um problema inesperado acontecer e você se perguntou: será que Deus realmente está comigo? Talvez você tenha dado um passo para restaurar um relacionamento, para perdoar alguém, para começar algo novo na sua vida, mas bastou um obstáculo para você se questionar: e se tudo der errado novamente? Sabe, irmãos, o problema nunca foi a tempestade. O problema é onde está o seu olhar. Quando você olha para Cristo, quando você olha para Jesus, você pode enfrentar qualquer coisa. Não porque Jesus vai fazer as dificuldades desaparecerem, mas porque Ele nos capacita a dar passos de fé, passos sobrenaturais. Ele nos faz andar por cima das águas, nos faz andar confiantes, mesmo estando no meio da tempestade. Mas quando a gente foca nas dificuldades, nós vamos afundar em ansiedade, preocupação, medo do futuro. Quando a gente perde Jesus de vista, tudo fica maior. O nosso medo, os nossos erros, a nossa dificuldade, tudo parece nos afundar com muita facilidade quando não olhamos nos olhos do nosso Senhor em meio à tempestade. E aí nós afundamos. Mas é nesse momento que Jesus estende a mão para nos salvar. O texto diz que quando Pedro começou a afundar, ele clamou. Ele disse assim: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Talvez você chegou até essa mensagem aqui, ou essa mensagem chegou até você no momento em que você percebe que está afundando em alguma área da sua vida. Saiba que, independente da sua situação, Jesus está com a mão estendida para você. E o que Ele está te pedindo é algo muito simples. Apenas confie. E não tire os olhos dele. Não deixe que o medo fale mais alto do que a voz de Deus. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte:
meus olhos estão em Cristo. Escreva isso aqui com convicção. Meus olhos estão em Cristo. Mesmo sem entender, mesmo sem saber o que aconteceria, Pedro deu o primeiro passo. Ele saiu do barco e deu o primeiro passo. Sabe, irmãos, é assim que Deus trabalha com a gente. Ele não nos dá todas as respostas. Ele só pede para nós confiarmos. Ele não explica cada detalhe do caminho, mas ele nos chama para obedecer, para dar o passo de fé, para acreditar que o impossível aos nossos olhos não é impossível para ele. Nós, eu e você, servimos a um Deus de impossíveis. Só que essa é a parte mais difícil para muitos de nós. Nós queremos entender tudo antes de obedecer. Queremos ter certeza absoluta de que vai dar certo, antes da gente se mover. Mas a verdade é que se nós soubéssemos, nós não precisaríamos de fé. Nós não precisaríamos confiar em Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E ter a certeza de que existem coisas que nós não podemos ver. Fé é confiar em Deus, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Talvez Deus esteja te chamando para algo que pareça loucura, alguma coisa que parece impossível, para perdoar alguém, mesmo quando o seu coração ainda dói, para continuar orando pela sua família, mesmo quando parece que nada está mudando, para profetizar mudança na sua vida financeira, mesmo que a situação esteja complicada. Talvez Deus esteja te encorajando hoje, através dessa palavra, a dar um passo de fé na sua vida, mesmo em meio a tantas dificuldades. Confie no Senhor, tenha fé e entenda que aquilo que você não está vendo ainda já é uma realidade no calendário de Deus. E se Ele pediu para você dar esse passo, não pense duas vezes. Apenas obedeça. Pois mesmo que você duvide, mesmo que você deixe seus olhos escaparem do Pai, comece a encarar as ondas e a tempestade com firmeza, com coragem, porque Deus está junto de você, com as mãos estendidas para te salvar. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se existe alguma situação difícil que você esteja enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Se o Espírito Santo te fez lembrar de alguém que está passando por uma crise, por uma dificuldade, coloque o nome dessa pessoa aqui. Alguém que precisa ser alcançado pela graça de Deus, escreva o nome dessa pessoa aqui. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez. Te louvamos, te exaltamos, pois Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo Teu poder que nos sustenta, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. Pai amado e querido, nos perdoe pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto do que a fé. Nos perdoe pelas vezes em que tentamos resolver as coisas sozinhos, tirando os olhos do Senhor e nos concentrando mais nos problemas do que na Tua presença. Tem pessoas aqui, Deus, que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, que estão com medo do futuro. Algumas estão passando por tempestades que parecem não ter fim. Mas a Tua palavra nos ensina que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura pela mão.
Assim como o Senhor estendeu as mãos para Pedro, no momento em que ele começou a afundar, eu peço que o Senhor estenda a mão agora sobre a vida dessa pessoa que está aqui clamando ao Senhor. Eu apresento diante de ti todas as pessoas que estão perdidas, desanimadas, enfraquecidas na sua fé. Pessoas que um dia caminharam contigo, que andaram literalmente sobre as águas, que não mediam esforços para se aproximar do Senhor, mas que hoje estão distantes. Hoje se afastaram da tua presença, começaram a olhar para as tempestades, para os problemas e começaram a afundar. Que esse momento aqui seja um chamado para que essa pessoa volte aos teus caminhos. Toca o coração dela, Pai. Que ela sinta a tua presença nesse instante. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que não foram escritos. Porque eu sei que muitas pessoas, por algum motivo, por alguma circunstância, não escrevem aqui nos comentários. Mesmo que estejam vivendo um tempo de tristeza e de dor. Que o Senhor contemple também essa oração que foi feita aí no silêncio. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima derramada. Opera um milagre, Deus, na vida dessa pessoa. Restaura o casamento dela, restaura a vida financeira, Pai. Restaura a saúde. Faça um milagre na vida dessa pessoa que se encontra doente, daqueles que estão enfermos. Vá até esse quarto, entra nessa ala desse hospital e estende a mão para aqueles que sentem que estão afundando. Vem com a tua cura, a tua salvação e a tua misericórdia. Atende a cada pedido aqui escrito, segundo a tua vontade. Nós sabemos que o Senhor está no barco conosco. Sabemos que o Senhor tem domínio sobre as tempestades da nossa vida. E por isso nós te agradecemos. Obrigado porque a tua graça nos sustenta. A tua presença nos fortalece. E a tua fidelidade nos enche de esperança. Nós entregamos tudo em tuas mãos. E é no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. E se essa mensagem abençoou a sua vida, nos ajude fazendo com que ela chegue a muitas pessoas. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 pessoas com quem você mais se comunica, para que elas recebam o fortalecimento espiritual hoje. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre. E por que eu estou pedindo para você escrever aqui, eu escolho descansar? É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas dizem que entregaram seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém?
Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse. Eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico, mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo. Crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle.
descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho, medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo.
Por isso, meu Deus, agora com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a tua paz. Traz descanso, alívio. Que o teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver. Que ela sinta o teu toque, a tua presença, o teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a tua vontade. Faça com que o teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa com o teu sangue, cobre essa família com o teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro
e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista. Senhor, em primeiro lugar, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja com cada pessoa que escuta essa mensagem. Que o Senhor acalme o coração desse irmão e dessa irmã que estão agora diante de Ti, buscando pela Tua paz e pelo Teu descanso. Que toda ansiedade, toda inquietação seja substituída pela confiança em Ti. Envolve-os com a Tua presença e tira toda a preocupação desse coração, Pai. Toda a sensação de medo e de dúvida sobre o futuro. Que eles sintam o Teu cuidado e a Tua paz, mesmo diante das lutas e dos desafios da vida. Eu peço que o Senhor, nesse momento, toque profundamente cada mente e cada coração, para que possam experimentar o Teu amor e perceber que não estão sozinhos. Que a paz que excede o nosso entendimento inunde a vida dessa pessoa, trazendo alívio e esperança. Que ela sinta o Teu abraço, Senhor, e entenda que pode confiar em Ti, que o Senhor é fiel e que nunca a abandona. Pai amado e querido, que essa mensagem seja um bálsamo para a alma. Que cada um que a receber saiba que o Senhor tem cuidado dele e dela, e que tudo o que ele tem enfrentado está sob o Teu controle. Que as palavras aqui mencionadas não sejam apenas ouvidas, mas sejam recebidas no Espírito, que transformem a vida de quem escuta, trazendo segurança e paz. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Olá, é muito bom ter você aqui. Esse é o 5º episódio da nossa série de mensagens Recomece a Viver. Hoje vamos falar sobre algo que afeta milhões de pessoas, a ansiedade. Como está a sua saúde mental? Como você tem se sentido diante das pressões e preocupações da vida? Sabe, irmãos, muitas vezes, quando tentamos enfrentar os problemas sozinhos, acabamos sobrecarregados e perdemos a paz. Mas existe uma maneira diferente de viver, uma maneira que nos permite entregar as preocupações e descansar. Ter uma saúde mental equilibrada é um dos primeiros sinais de que você está recomeçando a viver. E o mais importante, é um sinal de que você está disposto a confiar mais em Deus, entregando a Ele as áreas da sua vida onde sente mais dificuldade e onde mais precisa de amparo. A Bíblia nos oferece ensinamentos profundos sobre como podemos lidar com os sentimentos de preocupação e medo que muitas vezes nos paralisam. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus nos diz o seguinte: Por isso digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? Essas palavras nos mostram que Deus se preocupa conosco e que Ele cuida de nós em cada detalhe. Jesus nos convida a deixar de lado nossas inquietações e nos assegura que o cuidado de Deus é completo, que nada falta aos seus filhos. Se Ele cuida das aves e das flores do campo, quanto mais não cuidará de nós, que somos tão preciosos para Ele? Essa é uma verdade que precisamos lembrar sempre, especialmente quando a ansiedade toma conta. Muitas vezes as pessoas me perguntam se ser ansioso é falta de fé. E eu quero responder a você que pode estar se sentindo dessa forma. A ansiedade pode ter muitas causas, mas Deus quer nos ajudar em cada uma delas. Ele quer nos ensinar a entregar nossas preocupações, a confiar nele e a descansar no seu amor. A ansiedade é o peso de carregar um amanhã que ainda não chegou. Quantas vezes não estamos sobrecarregados porque tentamos prever, controlar
e planejar cada detalhe da nossa vida. Nos enchemos de dúvidas, nos envolvemos em conversas pessimistas e o nosso coração acaba angustiado. Passamos a depender de informações e notícias para tentar encontrar alguma segurança. Mas quanto mais ouvimos, mais inseguros ficamos. Essa busca por segurança em coisas do mundo nos deixa desorientados. E em vez de encontrarmos paz, ficamos ainda mais ansiosos. E essa ansiedade começa a afetar outras áreas da vida, desde a maneira como nos relacionamos até nossa saúde física e espiritual. Quando estamos ansiosos, nossa capacidade de confiar em Deus também fica prejudicada, pois deixamos que o medo obscureça a nossa fé. Mas existe um caminho diferente, um caminho de paz. A palavra de Deus nos ensina que antes que a crise se instale, antes que o medo domine, podemos buscar refúgio nele. Aprender a descansar em Deus é um exercício de fé. É confiar que Ele tem o controle do nosso futuro, que Ele cuida dos detalhes e que podemos caminhar com paz, mesmo sem saber tudo o que está por vir. É um convite para você refletir sobre como tem buscado consolo e onde tem depositado a sua esperança e a sua segurança. Deus deseja que entreguemos cada detalhe a Ele, que nos rendamos ao seu cuidado. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, pois no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: a minha esperança está em Deus. Amém? Escreva isso aqui. Minha esperança está em Deus. Aproveite que você vai escrever e dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você recebe um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Sabe, irmãos, quando entregamos a nossa vida a Deus, nós entregamos a Ele o nosso projeto, o nosso sonho, o nosso desejo de segurança. Deus é o arquiteto do universo e Ele sabe o que é melhor para nós. Não precisamos viver preocupados ou inseguros, porque Ele sabe o que faz. Assim como um construtor precisa seguir o projeto para que a casa esteja firme, nós precisamos confiar no projeto de Deus para as nossas vidas. Confiar em Deus é aceitar que, ainda que os problemas existam, há uma paz que só o Senhor pode oferecer. Deus não falha. Ele não esquece do que prometeu e sabe exatamente o que está construindo em nós. Talvez você olhe para a sua vida hoje e veja áreas que parecem fora do lugar, partes que parecem inacabadas. Mas Deus já vê a obra completa. Ele sabe os planos que tem para você e esses planos são de paz para te dar um futuro e uma esperança. Ele conhece o seu coração, sabe das suas dificuldades e nunca permitirá que você enfrente nada além do que possa suportar. Deus nos diz na sua palavra que o medo e a ansiedade não fazem parte do plano dele para as nossas vidas. Ele nos convida a viver uma vida de fé, onde cada dia é entregue nas suas mãos e Ele cuida de nós, porque nos ama e deseja o nosso bem. Quando Deus nos pede para entregar o que temos nas mãos dele, não é para nos desamparar, mas sim para que possamos experimentar a sua fidelidade em cada detalhe. Deus é aquele que nos sustenta e que não abandona os que confiam em seu amor. O Salmo 37 nos diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a chave para recomeçar a viver com paz. Entregar a Deus as preocupações que nos inquietam e descansar na certeza de que Ele está no controle. Deus cuida das aves, Deus veste os lírios do campo. Quanto mais Ele cuidará de você, o amanhã não nos pertence, pertence a Deus.
Então não precisamos viver como se tudo dependesse de nós. Podemos começar cada dia colocando nossos planos, nosso coração e nossas ansiedades aos pés da cruz. Ao acordar, antes de checar qualquer notícia, dobre seus joelhos, feche os olhos e converse com Deus. Agradeça a Ele, entregue o seu dia nas mãos dele e confie que Ele já tem tudo planejado. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, eu quero encorajar você a fazer isso. Se você não quiser detalhar o seu pedido, escreva de forma resumida, com apenas uma palavra, qual área da sua vida precisa da cura e do toque de Deus. Por exemplo, você pode escrever família, filhos, trabalho, relacionamento conjugal, finanças, ou você também pode escrever o nome de alguém que você deseja que seja alcançado pela graça de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que recebemos hoje. Te agradecemos por esse dia e por mais uma oportunidade de estarmos aqui buscando a tua presença. Obrigado, meu Deus, por nos lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas, que o Senhor é um Pai amoroso, que cuida de cada detalhe das nossas vidas e que podemos encontrar descanso em Ti. Que essa mensagem, Senhor, seja como uma âncora para o coração daqueles que estão cansados e sobrecarregados. Obrigado, Pai, por cada irmão e irmã que ouve essa mensagem, que sente o Teu cuidado e que nesse momento se coloca diante de Ti buscando socorro e paz. Reconhecemos a nossa fragilidade diante das pressões e das dificuldades da vida e pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que permitimos que a ansiedade e o medo dominassem o nosso coração. Todas as vezes que colocamos as nossas preocupações acima da nossa confiança em Ti. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que desviamos o olhar da Tua presença e permitimos que o medo nos paralisasse. Que o Senhor limpe o nosso coração de toda dúvida, de toda desconfiança e nos ajude a sermos fiéis ao Teu propósito, caminhando na certeza de que Tu estás conosco em cada passo. Senhor, hoje queremos orar especialmente pela ansiedade e pelo medo que tem atormentado tantos corações. A ansiedade tem oprimido muitos dos Teus filhos, tirando a paz e o descanso. Mas nós sabemos que o Senhor tem poder para trazer libertação. Eu oro, Senhor, por esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora, que enfrentam desafios na sua mente e no seu espírito. Que o Senhor elimine toda a ansiedade deles. Que o Espírito Santo do Senhor traga uma paz que excede o entendimento, uma tranquilidade que apenas o Senhor pode nos conceder. Que o Teu amor nos envolva e transforme cada área de insegurança em confiança, cada medo em coragem e cada dúvida em certeza da Tua presença. Eu também oro, Deus, por todos os pedidos deixados aqui nos comentários. Eu oro por essa mãe que clama pela saúde do seu filho, que tantas vezes acorda durante a noite em aflição, buscando uma resposta do Senhor. Eu oro por esse pai que busca direção no seu trabalho, na sua vida profissional, que se sente perdido e inseguro sobre os próximos passos, mas que coloca a sua vida em Tuas mãos, acreditando que o Senhor abrirá portas onde não há. Eu oro por essa esposa que deseja ardentemente a restauração do seu casamento, que se sente sobrecarregada e mesmo em meio às dificuldades ainda confia que o Senhor pode reavivar o amor e a união nessa família. Eu peço, Senhor, por aqueles que estão aflitos com o futuro, que olham para o amanhã com temor, sem saber o que os espera. Que o Senhor acalme cada coração ansioso, fortaleça a fé de cada um e que o Senhor nos lembre de que Tu és um Deus fiel e cuidadoso. Que possamos viver em paz, confiando que o Senhor está no controle de tudo, que nada escapa ao Teu cuidado e que somos preciosos aos Teus olhos. Que essa confiança em Ti
seja como uma luz que nos guia, mesmo nos momentos de maior escuridão. Pai, eu oro por todos aqueles que têm colocado suas esperanças em coisas passageiras, que se apegam ao que o mundo oferece, mas que não têm encontrado a paz verdadeira. Ajuda essas pessoas, meu Pai, a perceber que só Tu és a fonte da verdadeira segurança. Que eles se voltem para Ti e sintam a Tua presença inabalável, mesmo em meio às tempestades da vida. Eu oro por todos que enfrentam dúvidas, incertezas e que sentem medo do futuro. Que o Senhor os acalme e os ensine a descansar na Tua presença. Que diante de cada desafio eles possam encontrar no Senhor o refúgio e a força que precisam. Eu coloco todos os pedidos de oração, cada comentário, cada necessidade diante de Ti. Que o Senhor atenda conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que cada coração seja tocado pela Tua presença, que cada vida seja transformada pelo Teu amor e que todos possam testemunhar as maravilhas do Teu cuidado. É no nome de Jesus que eu oro e desde já Te agradeço. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem cuidado da sua vida nos detalhes. Ele conhece a sua dor, Ele sabe da sua aflição, Ele sabe o que tem tirado a sua paz. Ele está contigo, por onde você for. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas, mande para o grupo da família, para o grupo da igreja e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem um poder sobrenatural para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que essa verdade ecoe dentro do seu interior. O verdadeiro amor que vem de Deus tira a sua ansiedade e no lugar dela coloca uma paz que nós não conseguimos compreender, que vai além do nosso entendimento, além da ciência e de tudo que nós sabemos e conhecemos. Essa é a paz que está dentro de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a paz de Cristo esteja com você. Que o agir sobrenatural de Deus faça uma diferença na sua vida nesse dia. Amém? Essa é uma mensagem muito importante e muito inspiradora, que pode mudar a vida de muitas pessoas. Por isso eu quero pedir a sua ajuda para que essa palavra alcance milhares de vidas. Para isso basta que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Deixou o seu like no vídeo? Que Deus te abençoe. Você está ouvindo o 6º episódio da nossa série de mensagens dessa semana, que se chama Vencendo os Desafios da Vida. E hoje eu estou falando sobre como ter vitória sobre o medo e a ansiedade. Se você não assistiu desde o primeiro vídeo, não tem problema. Comece ouvindo essa mensagem, depois assista a de amanhã e se você quiser assistir a playlist completa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Hoje eu quero começar de maneira diferente. Eu vou ler o Salmo 27 e depois nós vamos juntos fazer uma oração. Amém? Salmos 27 está escrito: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.
pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por nos dar mais uma chance de recomeçar, de vivermos a vida que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Pai, eu oro por esse irmão e por essa irmã que me escutam agora. E eu peço, opera um mover poderoso no coração deles. Que todo medo, que toda ansiedade que tem cercado a vida dessas pessoas sejam agora lançados fora pelo teu amor perfeito. Eu clamo para que o teu Espírito Santo preencha cada vazio, que onde há insegurança, o Senhor coloque segurança, firmeza. Onde há dúvida, o Senhor coloque fé. Pai, sabemos que somente o teu amor pode dissipar as sombras do medo e da ansiedade. E eu te peço que esse amor flua agora, transformando todo o coração aflito e ansioso. Que essa pessoa que me ouve sinta a tua presença enchendo a sua vida, confortando e renovando. O Senhor conhece cada detalhe, Senhor, da nossa vida. O Senhor conhece as nossas dores, preocupações, angústias. Toma cada preocupação em tuas mãos e ministra sobre o nosso coração descanso, alívio e paz. Pai, eu oro para que, onde houver o peso da culpa, da dúvida ou do medo, o Senhor venha com a tua leveza. Que o amor e a paz de Cristo sejam como uma muralha ao redor da nossa vida. Que cada pessoa que pela tua misericórdia e graça foi alcançada por essa palavra hoje, possa sentir a segurança que só o Senhor pode conceder. Que cada um sinta o teu cuidado, a tua força, a tua proteção. Assim como Davi disse aqui no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Pai, que essa certeza se faça viva dentro deles, que eles possam viver confiantes, sem temer o futuro, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Remove toda angústia, toda ansiedade paralisante e substitui por coragem e força. Que o teu amor inunde a mente deles e traga descanso. Que eles possam descansar na tua presença, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe, que nada escapa ao teu olhar. Que eles possam perceber que o Senhor é presente, é real e que o Senhor tem o poder de transformar qualquer situação. Ó Deus, para aqueles que enfrentam tempestades emocionais, eu oro para que o Senhor seja o refúgio. Que cada um encontre em Ti a força para continuar, para resistir, para vencer. Que eles se lembrem de que não estão sozinhos, de que o Senhor está com eles, lutando suas batalhas. E eu te peço, Deus, que cada um possa confiar em Ti com todo o coração. Confiamos na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E sabemos que, no tempo certo, os Teus planos irão se cumprir. Eu coloco em Tuas mãos cada pedido, cada desejo, cada sonho. Que seja feita a Tua vontade na vida dessa pessoa, Deus.
que ela possa perceber que o Senhor está no controle de tudo e que não há o que temer. Que o coração de cada um seja fortalecido e renovado nessa hora. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 4, versículo 18 está escrito: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. E se por algum motivo, por alguma circunstância, você tem sido dominado pelo medo, pela angústia, pela dor, pela tristeza, ou até pela ansiedade, eu quero te dar alguns passos para que você possa ser vencedor nessa área. A primeira coisa, ore todos os dias, com propósito e entrega. A oração não deve ser apenas uma repetição de palavras, mas ela deve ser um diálogo sincero com Deus. Quando você orar, quando você entrar para dentro do seu quarto, fale das suas angústias, dos seus medos, entregue tudo aos pés do Senhor. Reserve esse momento diariamente para que você tenha essa conversa profunda com Deus. Comece o seu dia falando com Deus, ouvindo a voz de Deus. E se você precisar de ajuda para isso, conte com a gente aqui no canal. Todos os dias, às 5 horas da manhã, eu posto uma oração, uma reflexão bíblica para a sua edificação, para alimentar a sua fé, para fortalecer o seu espírito. Por isso que eu falei para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. A segunda coisa, tão importante quanto a anterior, é estudar e meditar na palavra de Deus. A leitura da Bíblia é um alimento essencial para fortalecer o espírito e renovar a mente. Medite em alguns versículos ou em um versículo que fale sobre paz, sobre confiança, sobre as promessas do Senhor, sobre o amor de Deus. Esse salmo que nós lemos, por exemplo, ele traz para nós consolo e segurança. Quando você lê a Bíblia com frequência, você começa a se alimentar das promessas de Deus. Isso vai fortalecer a sua fé. E isso pode reduzir o peso da ansiedade e do medo. Comece também a desenvolver o hábito de agradecer. Ter um coração grato. Agradeça a Deus pelo que você já tem. Agradeça pelo dia de hoje, pela sua família, pelas bênçãos que Ele te concedeu, pela sua saúde. A gratidão nos ajuda a ver o quanto nós somos abençoados. Ela nos tira da visão limitada do medo e da ansiedade. Quando nós focamos naquilo que é bom, quando nós percebemos e reconhecemos como Deus tem cuidado de nós, aí nós ganhamos uma nova perspectiva. E isso vai reduzir as nossas preocupações com o futuro. Outra coisa importante é orar e interceder pelas pessoas ao seu redor. Muitas vezes, irmãos, a nossa ansiedade está ligada à preocupação com as pessoas que nós amamos. Quando nós oramos e intercedemos por elas, nós estamos entregando ao Senhor o cuidado e o futuro daqueles que são importantes para nós. Peça a Deus que cuide da saúde, dos sonhos, das necessidades das pessoas que você ama, dos seus familiares, dos seus amigos, seus filhos, seu cônjuge. Esse ato de intercessão gera paz, porque você confia que Deus está cuidando não apenas de você, mas também daqueles que você ama. Pratique a empatia e a paciência dentro do seu lar. Muitas vezes, a ansiedade é fruto de conflitos e tensões familiares. Se esforce para cultivar um ambiente de amor, paciência e compreensão, principalmente na sua casa. Lembre-se de que cada pessoa ao seu redor tem suas próprias lutas, tem seus próprios medos. Ao tratar os outros com empatia e paciência, você cria um ambiente mais saudável e harmonioso, e isso contribui diretamente para a redução da ansiedade
e também vai promover a paz. Controle as palavras e use a sua boca para edificar. Presta atenção, as palavras que saem da sua boca têm poder. Em vez de críticas, busque expressar palavras de amor, de incentivo. Elogie as qualidades das pessoas. Seja generoso em palavras de incentivo, de apoio, de inspiração. Esse ato de gentileza e edificação traz leveza para a sua vida e reduz os conflitos, aumentando a paz interna e externamente. 7ª dica: viva o dia de hoje e confie em Deus para o amanhã. Jesus nos ensinou uma coisa muito importante. Devemos nos preocupar apenas com o pão de cada dia. Lembra que ele ensinou a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe por quê? Porque o amanhã pertence a Deus. A ansiedade muitas vezes nasce de querer resolver o futuro antes mesmo das coisas acontecerem. Mas ao confiar que Deus tem o controle de tudo, você se liberta do medo do amanhã. Foque no que você pode fazer hoje e confie no cuidado de Deus para aquilo que virá. Busque o crescimento espiritual e emocional. Invista no seu desenvolvimento espiritual e emocional. Isso pode incluir momentos de silêncio, de meditação na palavra e até conversas com pessoas que possam te orientar e edificar. Com o tempo, você vai perceber que está cada vez mais fortalecido e confiante em Cristo, o que reduz a ansiedade e proporciona uma vida de paz. Esses passos que eu falei são práticas simples, mas são transformadoras. A paz de Cristo é um processo que envolve entrega, confiança e atitude. Siga essas dicas que eu falei e permita que o amor e a paz do Senhor façam morada na sua vida. Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários, pois nesse momento eu quero orar por você. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 27, o seguinte: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Jesus está nos lembrando que nós não ganhamos nada quando nos preocupamos de forma excessiva. Ele nos convida a pedir pelo pão de hoje e não pelo pão de amanhã. Ele nos ensina que o pão de ontem já passou e o de amanhã ainda não nos pertence. Então, viva o dia de hoje, viva com confiança, aproveite o que você tem agora, entregue o seu amanhã a Deus, permita que Ele cuide de você. Amém? Se você entendeu essa mensagem, se você recebeu isso no seu coração, escreva aqui nos comentários pela fé: minha vida está nas mãos de Deus. Amém? Escreva isso. Minha vida está nas mãos de Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra e por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco, por nos mostrar que há uma saída para os nossos medos e ansiedades, que o Teu amor é capaz de expulsar todo medo. Somos gratos por cada revelação que o Senhor nos trouxe nesse dia, por cada promessa que foi renovada em nossa mente. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus. Perdoa a nossa falta de fé. Perdoa a nossa carnalidade, a nossa fraqueza. Espírito Santo de Deus, traga à nossa mente nesse instante tudo aquilo que nós precisamos nos arrepender e nos dê força e determinação para mudar de vida. Que o Senhor nos perdoe e nos purifique. Pai, diante dessa mensagem, nós te pedimos que nos ajude a viver uma vida de confiança em Ti, sem ansiedade e sem medo. Sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso, pedimos que o Teu amor perfeito inunde o nosso ser e tire toda a ansiedade que tem nos prendido. Renova nossa mente,
Nos ensine a viver um dia de cada vez. Nos ensine a entregar a Ti as preocupações e as incertezas em relação ao futuro. Eu oro, meu Deus, por cada pedido que está sendo feito aqui agora nesses comentários. Abençoe aqueles que buscam pela cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Nós clamamos pela Tua intervenção em cada enfermidade, em cada tratamento, em cada situação de saúde. Senhor, estende a Tua mão de cura e restauração sobre essas vidas. Traz alívio para cada dor, cada sofrimento. Eu peço também, Senhor, pela restauração dos casamentos e das famílias. Que o Teu amor renove cada relacionamento. Que onde houver conflito, o Senhor traga reconciliação. Que o perdão seja uma realidade nessa família. Que o amor seja restaurado. E que todos experimentem da Tua paz e da Tua esperança. Abençoe aqueles que estão em busca de emprego e de estabilidade financeira. Supra as necessidades dos Teus filhos. Abre portas, mostra caminhos e traga paz aos corações angustiados pela preocupação com o sustento. Tu és o Deus da provisão. Confiamos que, no Teu tempo, tudo se resolverá. Acolhe cada pessoa que está enfrentando batalhas emocionais, que está lutando contra a depressão, a ansiedade e o medo. Dê a essa pessoa a força para vencer esses desafios. Traga luz nos momentos sombrios e renova a esperança dela. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra te inspire e te fortaleça. Lembre-se, com Cristo, você pode vencer o medo e a ansiedade, vivendo uma vida plena e confiante na paz que só Ele pode oferecer. Deus abençoe a sua vida. Eu convido você a se inscrever também lá no nosso outro canal, o Minuto Reflexão, onde eu posto todo dia vídeos inéditos para melhorar sua saúde mental e te tornar uma pessoa mais leve. O link para você se inscrever vai estar no comentário fixado, na descrição do vídeo e na tela final. Compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você conhece. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para suas listas, para os seus grupos e para aqueles que você ama. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.